pessoal, tudo bem? Hoje eu queria comentar com você um pouquinho sobre a sociedade de castas indiana. Tudo que existe não existiu sempre, passou a existir a partir de um determinado momento, né? Então, quando foi que surgiu essa sociedade de castas na Índia? O que na verdade são essas castas, inicialmente chamadas por Varnas? Varna quer dizer a cor da pele, né? Então acredita que isso tenha surgido, sei lá, em torno de 3.000 anos atrás, quando os povos chamados árias, povos que habitavam a região do Irã, do sul da atual Rússia, tenha chegado à Índia. E é claro, quando chega um povo estrangeiro ali, ele chega e querendo se afirmar, não é mesmo? E como esse povo era um povo relativamente culto, havia uma certa filosofia, vamos falar assim, uma certa compreensão do mundo, uma religiosidade. E o povo que habitava a região da Índia seria um povo mais ligado à agricultura, que tinha seus deuses. Então nós percebemos que aqui começa a surgir explicações para a realidade, divisão entre as pessoas, uma certa organização social. A primeira menção à sociedade de castas, ela surge no livro chamado Leis de Manu, ou Leis de Manu, que surge em torno do ano 600 a 250 a.C. É o chamado Código de Manu. Mas toda a realidade, ela se funda também em algum mito, né? E lá no livro dos Vedas, um dos últimos hinos do Rig Veda, lá do século X, nós temos um mito, é o mito de Purusha, que de alguma forma tenta explicar o surgimento de uma sociedade de castas. Então havia um ser primordial, assim conta o mito, chamado Purusha, uma espécie de super-homem ou de super-deus, um arquétipo idealizado de ser humano. E como o homem via que tudo na realidade tinha que passar por transformação, ele observava a realidade, como de fato nós observamos a realidade. E o homem ligado à agricultura, à terra, ele via que se ali apodrecesse um tronco de árvore, logo surgiriam centenas de novas formas de vida. Então, Purusha, esse herói, vamos falar assim, esse arquétipo de homem, ele se oferece espontaneamente para o sacrifício. Ele se entrega à morte para que do seu corpo pudesse nascer centenas de outras formas de vida. Esse mito de Purusha, ele é narrado, inclusive nesse livro aqui, publicado há pouco tempo, falando sobre os mitos indianos, né, da cultura indiana. E Purusha, ele submete aquela intenção que ele tinha aos três principais deuses, ou deuses mais cultuados naquele tempo, que era Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma seria o deus da criação. Ele não discorda do sacrifício de Purusha. Por quê? Porque seria, na verdade, uma nova criação, né? Shiva é a divindade da dança, da transformação. E como ele viu que ali também ia acontecer uma grande transformação, ele não discorda. Vishnu, que é o deus preservador da obra criada, vamos dizer assim, ele também concorda, porque ali não vai haver uma destruição completa, vai haver uma preservação. Beleza. Então, resolveram partir o corpo desse Purusha, desse arquétipo inicial, desse Deus, vamos dizer assim, essa divindade, em algumas partes. E cortaram a cabeça, cortaram o tronco, cortaram as pernas, cortaram os pés. Foi o sacrifício de Purusha. E segundo o mito, aí da cabeça de Purusha brotaram uma classe de pessoas, de filósofos, sábios, poetas, intelectuais, sacerdotes. E esse grupo de pessoas constitui o que nós chamamos de Brahmanes, ou Brahmanis, né?
né? Uma casta de pessoas instruídas, de sacerdotes, ligada mais às funções do conhecimento e tal. Dos braços de Purusha, onde estão a força, nasceram os soldados, guerreiros, pessoas ligadas ao comércio, que são os kshatriyas, a classe, vamos dizer assim, a classe de militares. Das coxas de Purusha, né, nascem os comerciantes, pessoas ligadas à troca, trabalho. Então são os vaixás. Dos pés de Purusha nascem os Sudras, que são agricultores, pessoas ligadas a profissões mais simples. E mais tardiamente, esse grupo de pessoas nem foi formado praticamente do corpo de Purusha, mas da poeira dos pés de Purusha, que são os intocáveis, os chamamos de Dalits, impuros por excelência, mas nem fazem parte do corpo de Purusha. Bom, inicialmente, esse inicialmente é com a chegada dos povos considerados árias. Então começa a se formar essa sociedade de castas. Casta necessariamente não está ligado a condições econômicas. A pessoa pode ser rico, mas pertencer a um Sudra, por exemplo. Ou ele pode ser pobre e pertencer a um Brahmane, por exemplo. Isso não estava muito ligado, não. Com o passar do tempo, essa coisa mudou. E então nós temos hoje, ainda na Índia, uma sociedade bastante estratificada. Com a independência indiana, lá pelos anos de 40, 50, pela nova Constituição indiana, as castas foram proibidas. Esse sistema de casta foi proibido. Mas não se muda pela lei uma cultura milenar. Então, ainda nas aldeias, nas comunidades mais afastadas dos grandes centros, isso continua a ser uma realidade e não raramente traz muito sofrimento, sobretudo para as castas consideradas inferiores. Vale dizer que nem mesmo os grandes líderes, por exemplo, Mahatma Gandhi, ou o próprio Buda, o Siddhartha, que não concordava com isso, conseguiram mudar muito essa realidade de castas. Hoje nós vivemos uma nova realidade por causa da tecnologia, de tudo que está acontecendo no mundo, mas ainda prevalece essa questão das castas na Índia. E elas são mais visíveis onde? Sobretudo na hora de casamento. As pessoas querem casar com pessoas de castas elevadas ou da sua própria casta. E também no mundo político. Elas são muito visíveis por aí. No mais, costumam passar despercebidas, está muito mais ligada à questão das profissões, da cor da pele. Mas seja como for, essa ideia fundada nesse mito de Purusha trouxe para a Índia, há milhares de anos, um sistema de castas, que não, é bom dizer também, que não diz respeito só aos indianos, ao povo natural da Índia, mas também a todo mundo que convive naquele ambiente. É mais ou menos divididos aí pelo sistema de castas. Ainda se cometem violências, nós percebemos isso pelas reportagens, pelos meios de comunicação, por causa do sistema de castas. É um desafio. A gente não sabe como que vai ser o futuro disso. Nem mesmo a ascensão econômica de um grupo foi o bastante para poder livrar dessa ideia de castas, mas o futuro não sabemos o que vai acontecer. Fica aí então essa reflexão para você, espero que tenha ajudado, para a gente entender um pouco mais dessa cultura vinculada muito à questão religiosa. Lembrando que antes da sociedade de castas, talvez o deus mais cultuado, lá pelo século X, era Indra. Indra era o deus mais cultuado. Depois, com o passar do tempo, então passa a ser Brahma. Brahma está mais ligado à questão dos sacerdotes, né?
Então nós vamos entender a sociedade indiana a partir dessa organização. Um grande abraço para você, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. E se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar com seus amigos, deixar um like aí no nosso canal, fazer o seu comentário. A gente agradece muito. Um grande abraço para você.